Então, Benefoteles recebe o griot bendito para contar as suas histórias. Então são narrativas de histórias que aconteceram na minha vida e que pode servir essa experiência estética, poética para algumas pessoas. E aqui eu vou mostrar para vocês, nessa caixa, alguns tesouros preciosos que eu tenho. Para algumas pessoas essas coisas preciosas são joias. Para mim pode ser latas amassadas de óleo de soja. Então, essas latas aqui, elas foram encontradas na estrada entre Pirenópolis e Brasília. Morei 29 anos em Brasília e eu sempre ia a Pirenópolis. E uma vez o carro do meu casal de amigos quebrou na estrada já no Distrito Federal. E quando eu olhei para o chão, tinha dezenas, talvez centenas, não sei de quantas, de latas de óleo amassada pelos carros que passaram, que parece que um caminhão virou na estrada com essas latas de óleo, e aí essa carga foi trabalhada pela ação do tempo, né? Então, a gente ainda percebe aqui, inclusive, a marca da óleo de soja. E então você vai vendo a deteriorização com a passagem do tempo, né, dessas latas, de tanto carro passado, tanta chuva, né? Muita chuva, muito sol. Então elas foram ganhando a pátina do tempo, né? Veja como essa aqui já está bem amassadinha. E aí eu fiquei refletindo por que eu tinha pegado isso. E passou-se o tempo e eu guardei isso, porque eu pego muitos dos materiais que eu tenho essa devoção pela passagem do tempo sobre as coisas, como as coisas vão... que o ser humano extrai da natureza, no caso aqui são os minérios, né? E depois ele transforma em produtos, e com isso, depois com essa passação do tempo sobre as coisas, ela vai ganhando uma história que me interessa mesmo, porque ela é muito estética, né? Se vocês veem aqui a amassadura que tem aqui, desde a que está mais deteriorada, já começa aqui com essa que ainda está em processo ainda, e até chegar esse ponto aqui. Então isso aqui me encanta, me fascina. Mas eu não sabia o que fazer com isso. Até que um dia sai esse livro do Manuel de Barros. E são 3 livros que foram editados com os poemas dele. Então, Memórias Inventadas, a infância, né? E aí que eu vejo, porque são pranchas, né? Que tem aqui dentro, com desenhos da filha dele. São coisas soltas e tal. E aí quando eu vejo um dos poemas, que é esse aqui, veja o que está escrito. Estas latas têm que perder por primeiro todos os ranços e artifícios da indústria que as produziu. Segundamente, elas têm que adoecer na terra, adoecer de ferrugem em casca. Finalmente, só depois de 34 anos, elas merecerão de ser chão. Esse desmanche em natureza é doloroso e necessário,
se elas quiserem fazer parte da sociedade dos vermes. Depois desse desmanche em natureza, as latas podem até namorar com as borboletas. Isso é muito comum. Diferente de nós, as latas, com o tempo, rejuvenescem, se jogadas na terra. Chegam quase até de serem pousadas de caracóis. Elas sabem, as latas, que precisam chegar ao estágio de uma parede suja. Só assim serão procuradas pelos caracóis. Sabem muito bem, essas latas, que precisam da intimidade com o lodo obsceno das moscas. Ainda elas precisam de pensar em ser raízes, para que possam obter estames e pistilhos, a fim de que um dia elas possam se oferecer às abelhas. Elas precisam de ser um ensaio de árvore, a fim de comungar com a natureza. O destino das latas pode também ser pedra. Elas hão de ser cobertas de limo e musgo. As latas precisam ganhar o prêmio de dar flores. Elas têm de participar dos passarinhos. Eu sempre desejei que as minhas latas tivessem aptidão para passarinho, como os rios têm, como as árvores têm. Elas ficam muito orgulhosas quando passam do estágio de chutadas nas ruas para o estágio de poesia. Acho esse orgulho das latas muito justificável e até louvável. Aí eu compreendi para que eu queria essas latas, né? Por que essas latas existiram na minha vida, que esse poema justificou. Então, o que aconteceu? Eu fui fazer uma exposição na Estação Pinacoteca, em São Paulo, da Pinacoteca do Estado de São Paulo, e aí eu fiz uma vitrine, nós fizemos uma vitrine e botamos terra, né, no fundo da vitrine, colocamos as latas, colocamos o poema aqui dentro da caixinha, e na outra parte da caixinha, né, eu coloquei isso aqui, também do Manuel, lógico. Tudo o que não invento é falso. Veja só, isso serve muito de legenda para os artistas e para os poetas. Tudo que não invento é falso. Então, esse trabalho eu montei em vários lugares, exposições, e está no livro da Vinha Cozeiro do Tempo, sobre o meu trabalho. E ele quer dizer muito para mim. Acho que ele concretizou uma história que só eu sei, né? Do meu imaginário, do meu ser. E ele foi se juntar com um poema que eu tinha lido há muito tempo, do Manuel de Barros, que foi muito importante para mim quando eu li, que eu senti muito identificado com esse poema. Ele está aqui no meu caderno de poesia e tal, que aqui é que eu escrevo as letras das músicas, anotações, estudos de trabalhos e tal. Então, esse poema do Manuel de Barros é demais. Ele chama-se Matéria de Poesia, ele é de 74, e ele sedimenta, fundamenta, faz tudo com relação a esse trabalho. Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância servem para a poesia. O homem que possui um pente e uma árvore serve para a poesia. Terreno de 10 por 20 sujo de mato, os que nele gorjeiam detritos semoventes, latas, servem para a poesia. Um Chevrolet gosmento, coleção de besouros abstêmios, o bule de braque sem boca, são bons para a poesia. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Cada coisa ordinária é um elemento de estima. Cada coisa sem empréstimo tem seu lugar,
Na poesia ou na geral? O que se encontra em Ninho de João Ferreira, caco de vidro, grampos, retratos de formatura, servem demais para a poesia. As coisas que não pretendem, como por exemplo, pedras que cheiram, água, homens que atravessam o período de árvore, se prestam para a poesia. Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e que você não pode vender no mercado, como por exemplo o coração verde dos pássaros, serve para a poesia. As coisas que os líquens comem, sapatos, adjetivos, têm muita importância para os pulmões da poesia. Tudo aquilo que a nossa civilização rejeita, pisa e mija em cima, serve para a poesia. Os loucos de água estandarte servem demais. O traste é ótimo. Aqui os trastes. É ótimo isso aqui. O pobre diabo é um colosso. Tudo que explique o alicate cremoso e o lodo das estrelas serve demais da conta. Pessoas desimportantes dão para a poesia. Qualquer pessoa ou escada, tudo que explique a lagartixa de esteira, a laminação de sabiás, é importante para a poesia. O que é bom para o lixo é bom para a poesia. Importante sobremaneira é a palavra repositório. A palavra repositório eu conheço bem de muitas repercussões. Como um aljibe entupido de silêncio sabe a destroços. As coisas jogadas fora têm grande importância, como um homem jogado fora. Aliás, é também objeto de poesia, saber qual o período médio que um homem é jogado fora. E pode permanecer na terra sem nascer. Em sua boca as raízes da escória. As coisas sem importância são bens de poesia. Pois é assim que um Chevrolet gosmento chega ao poema. E as andorinhas de junho. Eu conheci ele só por telefone. A gente conversava bastante, várias coisas. Porque eu editava livros, eu fiz muitos livros e queria botar as coisas dele, né? E pedia permissão para ele, ele disse, não precisa mais não, eu adoro seus livros, você pode fazer o que quiser da minha poesia. E assim fui usando a poesia dele. E aqui tem uma coisa que eu quero destacar, que é quando ele fala que serve demais da conta pessoas desimportantes, né? E aí ele diz que tudo que ele tentou na vida dele foi ser uma pessoa desimportante. Aí eu sugeri para ele que eu queria fazer um curso com ele de ser desimportante, por correspondência. Inclusive porque tinha o Instituto Universal Brasileiro, antigamente você fazia curso de rádio, de coisas, de fazer isso, fazer aquilo, de inglês. Aí disse, vou fazer um curso universal brasileiro com você, de ser desimportante. Isso eu aprendi com ele. Então eu deixo aqui para vocês essa história, essa narrativa, com a poesia de um mestre que ajudou a formatar dentro de mim uma história de tantas obras e obras que eu fiz com apropriação de materiais e coisas. Né? Muita coisa que eu fiz, muita. Desde os anos 70. E aí com os dois poemas dele, para mim isso se configurou no meu imaginário o que é. E o que é que não se explica por palavras, por nenhuma coisa que eu queira dizer aqui. Simplesmente é isso. Leiam a poesia de Manuel de Barros. Ele tem coisas incríveis. Uma delas que eu coloquei bordado assim no pano, na parede, em cima dessa vitrine com essas latas, uma coisa minimal dele que diz assim, as coisas me ampliaram para menos. Era a sensação que eu tinha de como essas latas me ampliaram para menos, porque elas se reduziram quando perderam o óleo, quando perderam aquele espaço de objeto, elas se reduziram para menos. É uma coisa mínima, essencial. Né?
Então, amor e gratidão.